Vamos continuar falando sobre esse assunto. Agora você acompanha junto comigo aqui em Metrópolis.com, porque com o início do tarifaço, veja o que se sabe sobre o plano de contingência. Como a gente comentou rapidinho ali no começo, e agora eu comentei também com a Thaís Slessa, o governo brasileiro está terminando de definir esse plano de contingência que basicamente é para conseguir controlar ou diminuir os danos que vão acontecer aqui para dentro do nosso país a partir desse tarifaço que começou a valer hoje dos 50% para diversos produtos vendidos para os Estados Unidos. As informações chegam da redação do Metrópolis, como você acompanha aqui junto comigo, com a Gabriela Pereira. As sobretaxas de 50% em exportações brasileiras impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em vigor nesta quarta-feira e, apesar de desidratado, o tarifaço atinge produtos importantes na balança comercial entre os países, como é o caso da carne e do café. Na noite de terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ajustou os últimos detalhes do plano de socorro aos setores mais afetados. O mandatário recebeu no Planalto o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio e dos Serviços, e que está coordenando essas reuniões desde o anúncio do tarifaço lá em 9 de julho, com diversos setores, os mais afetados, com diversos estados, também os mais afetados, e também com empresários americanos aqui, conversou até com as Big Techs. Além de Geraldo Alckmin, também participaram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro do Trabalho e do Emprego, o Luiz Marinho, e também o Rui Costa, da Casa Civil. O governo brasileiro deve anunciar nos próximos dias essas medidas direcionadas às áreas mais afetadas pelo aumento das tarifas dos Estados Unidos. Segundo auxiliares, a principal preocupação do presidente Lula é com a preservação de empregos. Antes do encontro com Lula, Haddad havia indicado que os setores de produção sob medida para o mercado americano mereciam atenção especial. Segundo ele, as exportações para os Estados Unidos representam 12% da balança comercial brasileira, sendo que 4% foram atingidos diretamente pelas novas tarifas. Parte desses produtos pode ser redirecionada a outros mercados, mas há segmentos com maior dificuldade de adaptação. E aí, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, antecipou lá na segunda-feira que o plano de contingência terá linhas de crédito e compras governamentais, mas reforçou o caráter personalizado das medidas apresentadas por Lula, considerando a necessidade das indústrias afetadas. Olha só, linhas de crédito. Semelhante ao vivenciado no desastre do Rio Grande do Sul, o governo federal estuda conceder linhas de crédito para principalmente pequenos produtores. As compras governamentais, Haddad citou o caso do governador do Ceará, o Eumano de Freitas, que apresentou ao governo proposta para comprar o pescado produzido no estado que teria o destino aos Estados Unidos. De acordo com o ministro, existe espaço orçamentário para esse tipo de medida. O Ceará é um dos estados mais afetados com o tarifaço. Reativação do programa Seguro Emprego. A medida deve permitir a redução de até 30% da jornada e dos salários de trabalhadores em empresas com dificuldades financeiras, semelhante ao que aconteceu na pandemia. E ampliação do Reintegra, que é um programa para pequenas empresas exportadoras que permite recuperar parte dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva. A gente vê, portanto, nesse primeiro momento e nesse plano de contingência do governo, uma ajuda muito mais forte a esses pequenos produtores, já que os grandes têm esse entendimento de que conseguem fazer manobras mais rapidamente. Para encerrar essa matéria aqui do Metrópolis.com, que você vai acessar, eu sei, para você ter mais detalhes sobre essa história do plano de contingenciamento, tem a fala da ministra do Planejamento e Orçamento, que, claro, está aí muito próxima do ministro Fernando Haddad, que é a Simone Tebet, para falar sobre esses pontos. E ontem ela reforçou que o governo ainda foca muito nessa negociação direta com os Estados Unidos e que acha que consegue tirar alguns produtos bem importantes como a carne bovina e o café, tirar dos 50% e trazer mais próximo ali para a taxação dos 10%.